Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou Janaína Rodrigues, consultora do Programa Orienta. E vamos dar início, então, mais um momento do nosso circuito. Então, vamos falar sobre arquitetura e urbanismo e design de interiores. Antes, eu quero te fazer um convite para você seguir a gente na rede social. O nosso Instagram, aqui do Sul, Porto Alegre e região, é @Programa Orienta Uniriter ou @Programa Orienta Fadergs. E se você está no Rio de Janeiro e região, é @Programa Orienta IBMR. Segue a gente lá. Pessoal, a partir de amanhã vai estar disponível um sorteio, onde vocês vão poder participar para ganharem brindes, alguns mimos que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente vai compartilhar com vocês amanhã. Galera, então hoje a gente vai falar sobre essas duas profissões, que particularmente eu acho muito interessante, tá? Essas profissões, e nós temos então 3 convidadas, 3 professoras para falar sobre elas um pouquinho com a gente, nessa 1 hora que a gente vai ter desse nosso encontro. As professoras, então, que estarão conosco neste momento, é a professora de Arquitetura e Urbanismo da Uniriter, professora Angelina Blonker, a professora do IBMR, professora Daphne Sampaio, e a coordenadora do curso de Design de Interiores da Fadergs, professora Manuela Thomas. Sejam muito bem-vindas, professoras. Eu passo, então, agora a palavra para a nossa professora Angelina Blonker, para ela fazer uma breve apresentação. Tudo bem, prof? Está nos ouvindo, prof. Angelina? Olá, tudo bem? Sim. Estou ouvindo, só estou tentando ligar a câmera. Prof, a gente não te ouve, mas então eu vou passar, já que eu estou vendo o rostinho da prof. Daphne, a palavra para ela fazer uma breve apresentação para a gente conhecê-la. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim? Sim, estamos ouvindo. É para confirmar. Tudo bem? Então, me apresentar, sou professora do IBMR, já tem 1 ano e pouco, quase 2 anos. A gente trabalha com a cadeira de arquitetura de unifamiliar, arquitetura que a gente faz para as casas, os ambientes residenciais, conforto ambiental, e eu sou apaixonada por dar aula, eu sou apaixonadíssima por arquitetura, e o que eu puder contar com vocês, contar para vocês de novidade, para vocês se interessarem por esse mercado de trabalho, podem contar comigo, porque eu sou encantada com arquitetura. Obrigada, prof. Prof. Angelina, desculpa, estava saindo o som, para mim que estava desligado aqui no meu computador, e como eu não estava te vendo, eu achei que não estivesse saindo, mas fui sinalizada que estava saindo, desculpa. Então, agora é contigo, prof. Angelina. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito bem-vindos, obrigada pelo convite. Eu adoro arquitetura, né, tanto que escolhi essa como profissão, né, e gosto muito também de falar sobre arquitetura. E quando a gente está falando ainda mais no sentido de trazer mais pessoas para este lado, né, para o lado da arquitetura, é sempre uma honra e uma imensa alegria, né? Eu sempre falo, brincando para os meus alunos, que a gente não escolhe fazer arquitetura, é a arquitetura que nos escolhe, né? Então, é uma missão de vida. Certo, prof. Muito obrigada. E agora, então, eu passo a palavra para a nossa professora Manuela Thomas. Prof, você está conosco? Não estou vendo seu rostinho. Estou. Estava tudo bem, pedindo acesso como apresentadora. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Prof, você quer fazer uma breve apresentação sobre você? Então, eu sou a professora Manuela Thomas, eu coordeno os cursos de design e fotografia da Fadergs, entre os designs, o de interiores, né, que é sobre o curso sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje, uma área super bacana, que tem crescido muito nos últimos anos, especialmente nesse último, né, então tem bastante coisa legal para a gente comentar a respeito, também, né, dúvidas que vocês tenham, imagino que em algum momento vai surgir a dúvida qual a diferença do design de interiores para arquitetura, e a gente vai esclarecendo cada uma delas aqui. Prof, muito obrigada, e é exatamente essa pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para a gente começar a entender onde começa e onde termina cada profissão.
onde a gente pode dizer que elas se complementam. Então, eu passo a palavra para a Prof. Angelina e para a Prof. Daphne, vocês escolhem a ordem e se complementem, para falar um pouquinho sobre a arquitetura e urbanismo e a design de interiores, que a gente acha, às vezes, que é tão parecido, se elas têm relação ou não, se elas andam na mesma linha. Enfim, Prof, é com vocês. Angelina, posso falar ou você fala primeiro? Pode sim, pode falar. Então, eu sou apaixonada por design de interiores, mas sou o quê? Arquiteta. Hoje eu atuo na parte de interiores e arquitetura, tanto interna quanto externa das casas, né? A gente até volta um pouquinho para o paisagismo, mas eu tenho certeza que na cadeira de quem faz a faculdade de arquitetura, a faculdade de arquitetura, a gente vê o todo. A gente vê o todo, tanto a parte estrutural, tanto a parte de construção dos ambientes, a gente também pode acompanhar a obra. Tem um mito que às vezes falam assim, arquiteto não pode tomar conta de obra de 3 pavimentos. Quando eu entrei na faculdade, eu ouvia isso. Não, arquiteto não pode tomar conta de obra. Eu falo assim, gente, mas por que não? A gente também estuda. Então, a gente faz uma intervenção de tirar paredes, mudar coisas de lugares, intervenções maiores. Mas como eu sou completamente apaixonada por design de interiores, eu tive que me aprofundar para poder hoje atuar na parte de interiores junto com a arquitetura. Porque só a bagagem que a gente tem na faculdade, eu achei na época que eu me formei pouca, porque eu queria aprofundar mais, eu já gostava de trabalhar com isso. Então, para mim, a grande diferença são as intervenções. A parte de interiores é super importante para o bem-estar, eles veem a parte de ergonomia, tudo que tem a ver com o bem-estar do ser humano no ambiente. Então, é muito, muito interessante. Iluminação, cores, design de materiais, design de peças, de mobiliário. Então, são coisas bem interessantes que, ao meu ver, na faculdade de arquitetura, a gente passa por isso, mas a gente não aprofunda tanto. Na faculdade de arquitetura, a gente tem várias cadeiras de projeto, sendo projeto residencial, projeto comercial, só que tanto da parte de dentro quanto a parte de fora. E a gente tem um peso muito grande na parte de fora. A gente fala de pilares, de estrutura, de vigas. E a parte de design de interiores, ela foca mais na parte interna. E acaba dando essa sutileza, essa elegância para os ambientes. Pode falar, Angelina. Na verdade, são atividades que são complementares, né? Então, a gente, como arquitetos, a gente vai propor edificações e propor usos para essa edificação, propor, né, espaços, as qualidades técnicas e construtivas, né, que vão dar forma, né, e permitir a construção daquele edifício, né, e como as pessoas vão utilizar. Aí depois entra o papel do designer de interiores, que vai fazer toda aquela parte, né, dentro do espaço, né, como o nome já diz, interiores, né. Então, dentro do espaço, quais são as qualidades estéticas para garantir harmonia, para garantir ergonomia, né? Como que eu vou associar o design daquele espaço com a identidade visual da empresa que vai ocupar, ou com a personalidade dos moradores. Então, são serviços que se complementam, né? A gente fala em sala de aula que são etapas diferentes, né, na hora de elaborar um produto. No caso, o produto seria a casa de uma pessoa ou um edifício de escritórios, né? São etapas diferentes. O arquiteto, ele chega antes e ele vai propor, então, essa edificação dentro dos aspectos legais e dos aspectos técnicos, até mesmo relacionando esse edifício com a cidade, com a questão do urbanismo, com a legislação, e depois o design de interiores, ele vai, né, trabalhar na parte que vai realmente tocar as pessoas ali, né, que vão estar utilizando aquele espaço. Então, eu acho que são atividades super complementares, né, então, eu sempre gostei muito dessa parte, né, de interiores, desde muito nova, né, muito jovem, e a faculdade de arquitetura, né, ela me preparou, então, para montar, né, essa edificação, como eu estava falando, e depois também eu fui fazer uma pós-graduação, uma especialização na área para entender um pouquinho mais, porque, como a colega já disse, né, a gente, na faculdade de arquitetura, a gente não entra, né, no assunto do design de interiores, né, realmente precisa de um curso específico para isso.
Uma coisa que eu acho legal sempre trazer do design também, que é um ponto que eu sempre converso com os alunos a respeito disso, é que o design, com o nome design, ele é algo muito recente que a gente conhece, né? As pessoas que a gente conhece, que davam aula até pouquíssimo tempo atrás de design, elas eram formadas num curso que o nome era Desenho Industrial. E eu gosto de trazer essa lembrança histórica, assim, porque um dos pontos que a gente fala muito pouco, mas que é uma atuação importante do designer de interiores também, é o projeto de mobiliário para a cadeia industrial. É tu desenvolver um projeto de algo que vai ser produzido em série. Então, o designer de interiores, ele como as meninas falaram, né, ele vai se preocupar com os interiores, ele vai sempre se preocupar muito com o bem-estar do usuário, né, qualquer design, qualquer área do design que for utilizar, a gente sempre fala que o usuário, ele está no centro dos nossos projetos. Então, tudo que a gente for projetar é analisando aquele público para o qual a gente está desenvolvendo projetos. Então, hoje em dia, a gente vê, né, a crescente desses projetos de construtoras de apartamentos que eles são super pequenos. E aí vocês já devem ter visto alguns exemplos, rolam muitos videozinhos na internet daqueles móveis super adaptados, que de repente é uma prateleira, de repente vira uma mesa de jantar, e são móveis que um designer vai lá, ele projeta aquilo não especificamente para um apartamento, às vezes, mas para ser produzido em escala industrial. Então, é uma diferencinha aí também que a gente tem. Certo, professor. Foi muito curioso, assim, muito interessante a gente saber essa distinção, né? Que muitas vezes a gente fica na dúvida, arquitetura, design de interiores, é a mesma coisa? Não é? Qual caminho eu vou? Então, foi bem esclarecedor. E agora eu gostaria, então, de perguntar o seguinte, sobre a arquitetura. Qual o motivo a ser o nome arquitetura e urbanismo? De onde vem esse urbanismo? Pode ser tanto a prof. Angelina para responder ou a prof. Daphne. Eu estou deixando a gente revezar, porque eu falo muito. Se deixar, eu vou passar. Então, eu vou deixar ela responder. Fique à vontade. Ela caiu ou ela está aqui com a gente? Se ela tiver caído, eu respondo. Não tem problema nenhum. Oi, prof. Angelina? Pode ser prof. Daphne, você mesma. Então, vamos lá, estou aqui. Então, o urbanismo é a parte que a gente olha para as cidades com muito carinho, porque a gente não só projeta edificações, mas a gente também faz o projeto das cidades, a gente contempla o projeto do desenho da cidade. Então, isso é muito bacana. Às vezes, as pessoas olham para a gente e falam assim, arquiteto, só faz casinha, só faz predinho. Não, vai muito além disso, né? A gente interfere também nesse desenho urbano, nessa ligação entre as vias, e dizer se a via tem que ser menor, aquela via mais fininha, uma via mais média, uma via mais larga, para passagem de só carros e ônibus. Então, tudo isso, toda essa parte dessa contemplação, dessa estrutura da cidade que a gente tem, é papel do arquiteto. Por isso, arquiteto e urbanista. Hoje, a gente já tem grandes cidades, a maior parte de cidades como São Paulo, Rio, foram criados há muito tempo, mas a gente tem uma referência que acho que é recente um pouco para a gente, que a gente estuda um pouquinho disso, que é Brasília, que a gente viu a cidade sendo criada. Então, é bem bacana que a gente vê a autonomia que o arquiteto tem em participar dessa construção da cidade, em olhar com esse carinho, e quando a gente tem que rever o desenho, existem exemplos de situações que a gente precisa alargar as ruas, rever os equipamentos urbanos, ponto de ônibus, posição de postes. Antigamente a gente via a cidade muito poluída, com aquela parte da fiação toda exposta. Hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo que esses equipamentos urbanos estão mudando, estão se modernizando também, junto com o processo de transformação da cidade. Quem é aqui do Rio pôde ver aquela modificação no Porto Maravilha, que teve uma grande intervenção, e tudo isso faz parte da cadeira do arquiteto e do urbanista. Certo, prof.
A gente tem algumas perguntas aqui no chat, profs, então se vocês quiserem ir respondendo no chat mesmo, fiquem à vontade. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu ia mesmo perguntar se a gente vai mandando ali as respostas. Isso, podem ir respondendo, fiquem bem à vontade. Então, tá bom. A gente tem a pergunta da Sara. Ela comentou, sou muito apaixonada em plantas e maquetes de casas, mas também pelo interior delas, as decorações. Vocês acham melhor eu fazer faculdade de design de interiores ou me formar em arquitetura e me especializar no design? Se eu falar, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, hein? eu gosto muito. Quem gosta muito de arquitetura e de design de interiores, eu acho bacana a pessoa fazer a faculdade de arquitetura e fazer uma especialização em design de interiores. Mas quem é apaixonado por interiores, aquela veia pulso, o coração, sabe, chega a tremer quando vê uma modificação, uma transformação em casa, eu acredito que o melhor caminho seja ir para design de interiores. Porque tem gente que tem uma veia, gente. A gente que é professora de interiores, a gente vê que tem gente que tem uma veia nata, que a gente já sabe que não vai ficar em arquitetura, vai migrar para interiores. Então, se a pessoa já sabe desde o início que é interiores que ela gosta, então vai para interiores e vai ser muito feliz também, porque são duas profissões maravilhosas. A gente percebe, assim, eu e a Angelina, a gente acaba tendo um contato mais próximo aqui no Sul, né? E a gente percebe, assim, a gente recebe muito aluno no design de interiores que se formou em arquitetura e a gente sabe que tem muito aluno que se forma no design de interiores e depois conclui a arquitetura. Quais são as duas opções que a gente vê, assim? A pessoa se forma em arquitetura e ela quer se especializar mais nos interiores, ela vai lá e faz a graduação complementar, porque se tu migra de um para o outro, tu aproveita muitas disciplinas. Então, não é que tu tenha que cursar os dois inteiros, tu vai aproveitar muita coisa. E o oposto também acontece de a pessoa se formar primeiro em design de interiores, porque o design de interiores, ele é um tecnólogo. Essa foi uma diferença que a gente não explicou. O design de interiores, ele é um curso tecnólogo, superior de tecnologia. O que isso quer dizer? Ele é um curso mais rápido. Ele tem 4 semestres. Então, ele é um curso que ele não tem trabalho de conclusão, ele não tem estágio obrigatório, tu te forma muito rápido nele e com isso tu já tem o teu primeiro diploma, que muitas vezes as pessoas precisam desse primeiro diploma. A arquitetura já é um curso mais longo, ele é um bacharelado, ele vai ter um trabalho de conclusão, ele tem toda uma pegada acadêmica que no design de interiores a gente não vai ter. Então, talvez esse também seja um diferencial aí na hora de estudar. Qual é o teu foco no momento? Tu quer uma formação mais acadêmica, tu quer, né, trabalhar um pouco com pesquisa, ter essa iniciação científica, ou tu quer uma formação mais profissionalizante e rápida? A gente também vê muito, e foi bacana ela entrar nessa parte do tecnólogo, que os alunos, às vezes, precisam se formar em algo para ter uma renda e complementar e poder pagar a faculdade. Então, esse pulo do gato que a professora deu é bem bacana, porque em 2 anos a pessoa está formada, já começa a atuar na área e depois aprofunda um pouco mais na arquitetura, se quiser atuar no mercado de arquitetura, porque não tem problema nenhum a pessoa ser tecnóloga e trabalhar nessa área. Mas a gente vê que muitos alunos nossos pagam a faculdade através da bolsa estágio, juntam, somam com a bolsa estágio. Então, a gente vê que essa questão desse tempo, às vezes, define até a própria escolha do aluno, né? Que essa facilidade, a facilidade de terminar mais rápido acaba integrando ele muito mais no mercado de trabalho, em vez de 5 anos. A faculdade de arquitetura dura 5 anos, em vez de 5 anos estar voltado para a arquitetura. Mas as duas faculdades são faculdades maravilhosas. Os 2 cursos são cursos maravilhosos. Profs, a prof. Angelina tinha caído, agora ela retornou. Então, eu vou direcionar a próxima pergunta para ela. A Beatriz perguntou o seguinte: como está o mercado de trabalho de arquitetura atualmente? Bom, Beatriz, eu falo sempre assim, morar as pessoas sempre vão precisar, e de um espaço para trabalhar também, né? Então, as pessoas sempre estão precisando, né, de um profissional da área da arquitetura. Cada vez mais a gente vive em grandes cidades, em centros urbanos. Essas cidades, elas precisam ser planejadas, né? Elas precisam ter um desenvolvimento organizado, e o arquiteto urbanista que atua também, né, nessa área. Então, partindo disso, eu sempre falo brincando que para arquitetura e urbanismo não existe crise, porque tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, né, se a gente vai para a escola, teve um arquiteto que projetou aquela escola. Se a gente pega um transporte público,
teve um arquiteto urbanista que pensou, né, como que as pessoas iam se deslocar dentro da cidade. Se a gente vai para um hospital, tem arquiteto envolvido ali, né? Então, a gente mora, tem arquiteto envolvido naquele espaço. Então, na arquitetura e urbanismo, parece que cada vez mais a gente precisa de arquitetos urbanistas, porque cada vez mais nós precisamos de edificações específicas para algumas atividades que a gente vai realizar, e também precisamos pensar o desenvolvimento da cidade, para que as pessoas consigam viver com qualidade dentro dos centros urbanos, né? Dito isso, ainda vou aproveitar para dizer que na pandemia parece que as pessoas, né, da área de arquitetura e também de design de interiores começaram a trabalhar muito mais. Por quê? As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e ver todos aqueles problemas da casa que às vezes incomodava só um pouquinho e que na pandemia, por estar tanto em casa, aquele pouquinho virou um tantão, né? É verdade. Eu não tinha um espaço para estudar em casa, eu não tinha um espaço para trabalhar em casa, eu não tinha um espaço para fazer uma atividade física em casa, então começou a improvisar uma academia, improvisar um escritório, improvisar um quartinho de estudos, porque não dá para a gente ficar trabalhando na mesa da cozinha, né? Então começa a ficar aquela bagunça, né, mental, digamos assim, que é em função da bagunça do espaço, né? Então, eu acho que a gente teve muito mercado, né, tanto os arquitetos quanto os designers de interiores, nesse momento da pandemia, né? E, então, apesar de um momento de crise econômica para algumas áreas, a nossa área não teve problema, né? Pelo contrário, ela teve um crescimento, né, o aumento da demanda. E eu vejo que a construção civil, em geral, ela tem uma perspectiva de crescer muito ainda no Brasil. Tá? Nós temos ainda um déficit habitacional muito grande. Tá? Pessoas que não têm residência. Né? Então, a gente tem muita demanda ainda. Tem muito espaço para o Brasil crescer. Sejam as cidades, né, desenvolver, né, toda essa parte do planejamento urbano, e sejam também na quantidade de construções, né, na quantidade de edificações. Então, a minha dica é que tem muito mercado para a gente ainda. Certo. Nem falando só em residencial, né, Angelina? A gente acaba falando muito em residência, muito em planejamento de cidade, quando fala da arquitetura, mas os comércios, né? A gente viu uma grande movimentação do comércio agora, nesse próprio cenário de pandemia, tendo que reformatar suas estruturas para conseguir atender o público com as novas regras, né, que se pede que os lugares tenham, para que as pessoas estejam seguras, mantenham um distanciamento social. Então, tudo isso acabou gerando uma nova demanda para essa área do projeto de interiores e de arquitetura, né? Então, comercial, assim, tem muita demanda e sempre tem demanda, porque um ambiente comercial, ele não é eterno, né? Ele precisa estar sempre se atualizando. Então, é um mercado que sempre tem demanda, sempre tem demanda. E a gente percebe que foram muitas coisas que aconteceram nessa pandemia. Uma delas foi a oportunidade. Quem era comerciante teve a oportunidade de expandir, de trocar de ponto, porque realmente algumas lojas foram vagando nessa pandemia. Aqui no escritório mesmo, eu sou professora e eu tenho um escritório de interior, de projetos de arquitetura e interiores. Aí o que a gente pegou de projeto comercial, eu falei, gente, está todo mundo querendo mudar, porque aproveitou o tempo que estava fechado para fazer obra, que não teria aquele tempo para se dedicar a uma obra, para manter a loja fechada. E muitos pegaram pontos novos e estão expandindo. E esse olhar com carinho para casa fez toda a diferença, né? Quem morava, que não tinha tempo de olhar para a própria casa, que chegava em casa só para dormir, passou a chegar em casa para descansar, mas ficar em casa para trabalhar. Então, isso fez toda a diferença do mundo. As pessoas trocaram. Quem tinha dinheiro para investir em imóveis, saíram de apartamentos e foram para casas. Isso a gente viu, assim, um movimento muito grande. Quem tinha filho pequeno, que vivia num apartamento de 45 metros quadrados e teve a oportunidade de trocar para um apartamento maior, fez. A gente pegou muito
home office aqui no escritório também, a gente percebeu que as pessoas tinham um cantinho, como a professora falou, tinha um cantinho na mesa da sala, da cozinha para trabalhar, mas aquilo não serviu mais como temporário. E muitas pessoas passaram realmente a trabalhar integralmente no home office. Então, isso foi uma forma de a gente se reinventar, né? Eu acho que todo mundo se reinventou na pandemia, inclusive as nossas profissões também deram um impulsionamento muito grande em função desse novo cenário que a gente teve, que é o cenário atual. É verdade, eu falo assim por experiência própria também, a questão da casa, assim, ficar um ambiente mais acolhedor, a questão da iluminação, então eu também trabalhei um pouco nisso justamente por ficar mais em casa. E foi bem interessante que vocês trouxeram, prof. Uma pergunta para animar o chat, o chat. Nas 1 milhão de reuniões que a gente tem, quem nunca escutou um barulhinho de obra de algum colega nesse período de pandemia? Todo mundo resolveu reformar as casas. Ou é barulho de obra, ou é o pet ecoando, latindo, ou é o filhinho, mamãe, papai. Sempre tem uma dessas. Verdade. Pessoal, a gente tem 2 perguntas aqui bem parecidas, que eu acredito que seja uma preocupação, assim, de quem pensa em fazer arquitetura ou design. Se necessita fazer algum curso de desenho, a Isadora Costa nos pergunta, e também a Ana Carolina Morali, se precisa ser muito bom em desenho e se aprende na faculdade a desenhar. E aí, galera, eu vou dar minha opinião, tá? E até compartilhando angústias aqui. Eu sou uma designer que eu não sei desenhar, tipo, figura humana. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sei fazer desenho geométrico, porque isso são técnicas, né? Tu aprende a fazer desenho geométrico, tu aprende a fazer desenho arquitetônico, tem uma série de ferramentas, e essa é a parte que eu acho que mais seduz a gente logo que a gente entra na faculdade, a ver quem é apaixonado por papelaria e livraria, como é o meu caso, né? Quando eu entrei na faculdade, tinha que comprar os lápis de várias espessuras, várias réguas, vários acessórios. Então, é um desenho muito orientado, muito através de técnicas que tu aprende. Não é porque a pessoa tenha que nascer um super artista, assim, para fazer os desenhos. E hoje em dia, né, a gente tem, né, essa questão do desenho manual, porque eu sempre digo, assim, que aprender o desenho manual, por mais que a gente tenha todas as ferramentas digitais, é um processo de entendimento daquilo que tu tá fazendo. Dificilmente, se tu não entende aquilo ali quando tu tá fazendo na mão, quando tu estiver projetando num software gráfico, aquilo vai fazer muito sentido para ti. Tu precisa ter essa base. Então, tu aprende o desenho à mão, ali quem tem mais dificuldade talvez vai sofrer um pouquinho no início, mas o futuro a gente sabe, né? São as ferramentas digitais, 3D, estão aí com tudo, mas a gente ainda precisa aprender, mas ele é um desenho muito técnico na minha visão. Não sei se as meninas concordam comigo. Concordo sim. Quando eu entrei na faculdade, na época das faculdades públicas, tinha um bendito teste de habilidade específico. Olha, eu chorava, eu fiz curso fora, e não passei no teste de habilidade específico. Se eu dependesse daquilo para fazer faculdade de arquitetura, eu tinha desistido. Então, fui lá insistir na faculdade de arquitetura. Eu também desenho algumas coisas à mão, a gente faz o que a gente chama de croquis, que é como se fosse um rascunho do ambiente, a gente aprende a fazer na faculdade. Estou aqui, é um esboço do ambiente que a gente aprende a fazer na faculdade com pontos de fuga, o que acaba fazendo com que o cliente ou a pessoa que trabalha com você entenda a sua ideia sem que você precise ir para uma ferramenta digital. Mas falar assim, é obrigatório, você tem que ser maravilhoso em desenho, eu acredito que não, acho que complementa. Eu tenho muitos alunos que são maravilhosos em desenho e isso é ótimo para a profissão, mas deixar de ser arquiteto porque não desenha também, eu acho que não faz sentido. O que a gente ama é o que a gente ama, a gente corre atrás do prejuízo com outras formas, a gente aprende a desenhar com o SketchUp, que é um programa que a gente tem, que a gente faz os ambientes por dentro, tem várias outras tecnologias BIM e fica tudo lindo, os nossos clientes entendem e ficam super satisfeitos. Então, não temos reclamação disso. Eu só vou trazer aquela informação. Aquela informação que às vezes a galera não gosta muito de saber, mas uma coisa que é legal a pessoa que vai trabalhar tanto com arquitetura quanto design de interiores é gostar de números, tá, gente? Tem que gostar um pouquinho, porque a gente
tudo, né? Cálculo de proporção, medidas, a gente tem que ter, saber que de alguma forma a gente vai lidar com números nessa nossa vida aí. Verdade. Bem interessante. Acho que a prof. Angelina queria falar, prof. É que a gente não precisa ser artista, né? Desenhar horrores, né? Para ingressar num desses cursos. Pelo contrário, a gente aprende, né? A gente aprende técnicas de desenho à mão, aprende técnicas, como as colegas falaram, mas eu acho que a principal habilidade que a gente desenvolve quando a gente aprende a desenhar, a gente aprende a observar o espaço, né? A gente aprende a olhar com atenção, olhar com os detalhes e tirar essas questões de proporções, né, de escala. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente vai aprender a desenhar, independente do software que tiver, né, para a gente fazer depois os desenhos mais técnicos, né, aquelas imagens para mostrar para o cliente. Mas a gente aprender a desenhar, a gente aprende a se expressar, a manifestar a nossa ideia através de um desenho rápido, algum esboço. E fiquem tranquilos que isso tudo a gente aprende. É que nem andar de bicicleta. Tem como aprender. Profs, nós temos algumas perguntas aqui no chat e nem todas a gente vai conseguir fazê-las ao vivo, assim. Então, se vocês quiserem ir respondendo no chat, os alunos, fiquem à vontade, tá? E eu faço a seguinte pergunta. Como as profissões têm a tecnologia ao seu favor? O quanto o digital aprimorou a profissão de vocês? Pode ser, prof. Daphne? Tá aparecendo aqui para mim que eu vou dizer. Então, hoje eu uso algumas ferramentas a nosso favor. Quem é arquiteto, a primeira ferramenta que a gente usa é o AutoCAD. A gente primeiro aprende a desenhar à mão, que é um processo que a gente vai construindo ao longo da faculdade. A gente trabalha uma coisa chamada hierarquia, uma linha mais fina, uma linha média, uma linha grossa, e depois, quando a gente aprende a fazer isso na mão, a gente passa para o computador, que a gente usa o AutoCAD. Além do AutoCAD, a gente usa o Sketch, que é um software que faz a ferramenta, mostra por dentro no 3D como fica, né? Fica bem mais bacana. E, além disso, a gente hoje tem alguns softwares BIM, como o ArchiCAD, como o Revit, que são softwares que complementam o que a gente aprende no início. O que eu percebo é que hoje a gente tem muito mais facilidade, meu pai era arquiteto, do que na época do meu pai, que ele aprendeu a desenhar na mão e fazia tudo na mão. Então a gente tem um pouco mais de autonomia por ter essas ferramentas ao nosso favor. A gente consegue, com um escritório pequeno, dar conta de uma demanda maior. Antigamente era tudo à mão, eles raspavam a planta com gilete, não estamos mais nessa época, e a gente consegue sim desenvolver mais coisas e ter uma produtividade muito melhor. Acho que essa é a grande sacada, a grande diferença. A gente que, não sei se vocês acompanham, quem já gosta de arquitetura, tem um joguinho na época que eu era adolescente, que eu jogava muito, que era o The Sims. Eu falo que se não fosse o The Sims, eu não teria virado arquiteta. Então é isso, a gente construir, a gente demolir, a gente vê o ambiente por dentro, e isso fez com que essas ferramentas até entrassem na nossa vida muito antes da gente cursar arquitetura. Então, alguns aí devem curtir, devem gostar de The Sims, e muitas vezes pensaram em arquitetura a primeira vez por causa desse jogo, né, que entrou na nossa vida, que é a maioria aqui, ó, The Sims é vida, adoro The Sims, é isso mesmo. Porque acabou mostrando pra gente que eram muitas pessoas que não tinham em casa um arquiteto, alguém na família que atuasse nesse mercado, conseguiu entender um pouquinho mais do que é a nossa profissão. Meu pai não atuava na arquitetura quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, mas eu vi que tinha veia na família, né? Aí eu falei, quando eu comecei a jogar The Sims, eu falei, é isso, eu quero ser arquiteta. Minha mãe, não, você não vai. Eu falei, vou, a gente tem que seguir nosso coração. E fui, não me arrependo disso, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Obrigada, prof. Nós temos algumas perguntas e eu acredito que seja a curiosidade assim, de bastante alunos, né, e futuros alunos. A questão de estágio, se é um curso mais prático, se a gente tem estágios obrigatórios, a partir de que semestre a gente consegue fazer esses estágios, se a gente consegue dar algumas indicações para esses alunos, como é que funciona? Então, o curso de arquitetura e urbanismo, ele tem, né, como regulamentado com um estágio supervisionado obrigatório. Então,
para terminares a faculdade, para te formar, tu precisa cumprir aquele estágio obrigatório, que é uma forma de trazer bastante essa realidade, essa noção de como que é a atuação profissional do arquiteto antes da gente concluir o curso. Paralelo ao estágio obrigatório, eu sempre indico muito para os meus alunos fazer muitos estágios, né? Além do obrigatório, fazer os não obrigatórios. E conta um pouquinho de como que foi quando eu era estudante. Uma decisão que eu tomei lá no início do curso. Bom, o curso de arquitetura, como a gente falou antes, ele tem 5 anos de duração, são 10 semestres. No segundo semestre, eu já estava lá, batendo na porta do escritório de arquitetura, não sabia desenhar nada, não sabia usar AutoCAD, não sabia nada, estava começando o segundo semestre. Pedi estágio. E consegui. E a minha decisão durante o meu curso, durante a minha faculdade, foi: vou fazer estágio na maior quantidade possível de escritórios, empresas, né, diferentes, com uma atuação profissional que atue em um nicho de mercado diferente, para entender qual dessas áreas da arquitetura eu vou querer exercer quando eu me formar. Porque é um leque muito grande, a gente pode trabalhar com patrimônio histórico, a gente pode trabalhar com projetos complementares, estrutural, sanitário, elétrico, a gente pode trabalhar com reforma em interiores, a gente pode trabalhar com incorporação, né, quase juntinho ali com venda de imóveis, muito junto, né, de quem vai vender o imóvel, né, trabalhando tipo, com apartamentos decorados. A gente pode trabalhar fazendo maquete eletrônica para grandes empresas, né, aquelas fotos, né, de empreendimentos que vão surgir em site. Então, a gente pode fazer tanta coisa diferente, mas assim, ó, é um mundo de opções que eu pensei, como é que eu vou saber o que eu gosto de fazer quando eu me formar? O que eu vou fazer como arquiteto? Dá para fazer um monte de coisa. Então, a dica é, que foi o que eu fiz. Além do estágio obrigatório, eu fiz uma série de estágios ao longo do curso. Ficava 8 meses, 1 ano, em um escritório diferente, que tinha um viés diferente, tinha um foco diferente. Né? Assim, a gente consegue testar todas essas possibilidades antes de descobrir. O que na arquitetura é o que eu mais gosto, o que me encanta. E daí se especializar naquilo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu também comecei a estagiar dentro da faculdade. Minha faculdade não existe mais, a faculdade que eu fiz. E no segundo período eu fiquei no escritório modelo dentro da faculdade. Então não sabia nada de AutoCAD, não sabia nada de nada. E fui começando a aprender junto com os professores que estavam ali com a gente para orientar, um pouquinho de paisagismo, um pouquinho de AutoCAD. E a gente foi começando a mesclar e a gente fazia alguns ajustes dentro da própria faculdade com intervenções pequenas. Então foi o meu primeiro modelo, meu experimento na arquitetura foi assim. Depois eu tive a oportunidade de estagiar no escritório de interiores. Eu fiquei enlouquecida porque era um escritório pequenininho e eu falava assim, eu nunca vou trabalhar com interiores, nunca. Porque eles eram muito pequenos e as arquitetas tinham uma demanda muito grande. Então elas não queriam atender o telefone e botavam a gente que era estagiário para atender. Eu falei, eu não vou trabalhar com isso. Aí fiquei 1 ano e pouco lá. Aí falei, eu quero obra. Eu tenho certeza que eu quero obra. Comecei a trabalhar com obra, tirando um prédio até de uma universidade pública, do chão, cavando buraco, aquela coisa assim, bem engenharia civil mesmo. Falei, é isso que eu quero. Vou trabalhar com isso. Nessa área, muitas vezes o cliente não entende muito, né? Então ele tende a não dar tanto pitaco. Em interiores, a gente vê que o cliente, ele entra mais. Ele acaba atuando mais com a gente no desenvolvimento dos projetos, mas na parte de fundação, de estrutura, o cliente não entende muita coisa, então a gente consegue seguir com uma tranquilidade um pouco maior. E hoje eu trabalho com reformas interiores. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. A gente vê que o negócio roda num ciclo, né? Eu trabalho fazendo acompanhamento de obras. A gente faz casa do zero aqui no escritório, faz projetos comerciais, interiores e reformas. Então, eu vi que aquele trauma do iniciozinho passou. E foi a base que eu tive naquele escritório, que eu fiquei 1 ano e meio, que possibilitou eu hoje atuar no mercado de trabalho que eu atuo e realmente ter uma bagagem bacana, porque a gente aprende a olhar um contrato, a gente aprende a entender qual é a dinâmica de quem faz qual etapa dentro do escritório. Então, essa bagagem que a gente tem no momento do estágio é muito importante. Então, essa parte de experimentação, não percam isso. Entrando na faculdade de interiores ou de design,
tenham essa oportunidade, não fiquem num estágio por muito tempo, porque eu gosto das pessoas, porque esse é o momento de vocês de experimentar, para saber realmente o que o coração de vocês fala, por onde ele pulsa mais alto, assim, ó, é isso que eu gosto, é por esse caminho que eu vou seguir. Profs, muito obrigada. Então, agora a gente vai entrar num momento que a gente chama das 4 perguntas que são essenciais. A gente vai fazer a todos os nossos professores entrevistados no circuito. É uma pergunta assim, ó, bate-bola. Eu pergunto e vocês respondem, tá? As 3 vão responder. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual a sua primeira lembrança como profissional da área? Prof. Daphne. Primeira lembrança. Primeira lembrança foi o meu primeiro estágio. Isso fez toda a diferença na minha vida. Meu primeiro estágio marcou muito, porque era tudo muito novo. Então, assustava, mas era legal. Aquela coisa assim, que dava um friozinho na barriga. Meu primeiro estágio me marcou bastante. Prof. Angelina? Acho que da vida profissional, a primeira lembrança foi quando eu entrei dentro da primeira edificação que eu tinha desenhado. Quando a gente entra dentro de uma construção, de uma obra, de um edifício, né, de uma casa, enfim, né, que a gente que idealizou aquilo na nossa cabeça, colocou o desenho no papel e alguém foi lá e construiu, você entra dentro daquilo, eu acho que é, sem dúvida, muito marcante. Prof. Manu? Para mim, o que mais marcou assim, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi e eu vi sair do papel. Quando eu fiz a faculdade de design, a gente tinha a oficina, então a gente fazia o projeto e a gente mesmo executava de mobiliário, né? A gente desenhava e a gente tinha que montar. Isso me marcou muito, assim, eu gosto muito de ver as coisas se idealizar e vendo aquilo ganhar forma, relevo, é muito legal. A segunda pergunta é a seguinte: um meme da profissão. Prof. Daphne? Deixa eu pensar. Eu acho engraçado que tem alguns arquitetos que postam que, como a gente trabalha diretamente com o cliente, que eles mudam muito o projeto. Aí tem um que eu acho muito engraçado, que é o meme, que é aquela Lexotan ou Rivotril. Quando a gente está com o projeto todo pronto, o cliente fala assim: mas eu queria mudar um negocinho ali, você... tá bom, a gente muda. E trabalhar com o público é muito isso, né? A gente tem que entender, eu falo muito isso, quando a gente planeja a casa para alguém, planeja um ambiente para alguém, quem vai morar lá? Não é você, é ele. Então, a gente também tem que respeitar essa identidade. Então, muitas vezes, para a gente tá maravilhoso, lindo, voando, e aí vem o cliente e fala assim, mas não era bem isso. E eu só me sinto satisfeita como arquiteta quando os meus clientes estão satisfeitos dentro do ambiente que eu projetei para eles. Isso que me traz realização. Não ele está exatamente como eu imaginei, mas ele tem a funcionalidade e meus clientes estarem satisfeitos. Então, esse meme eu acho muito engraçado. E tem um outro que eu lembrei agora, que todo mundo imagina que a arquiteta vai de salto alto para a obra, num carrão. Aí tem um meme que tem muito post, muita gente repostando, que a gente está cheio de catálogo de material, de bota, com a roupa toda amarrotada por causa do cinto. Então, aquele glamour todo que a gente vê por trás da arquitetura, às vezes não é bem assim. A gente tem, eu falo que ninguém vê o por trás dos bastidores, né? A gente muitas vezes vê a gente em mostras de Morar Mais, Casa Cor, eu até fiz um Morar Mais no ano de 2019, então as pessoas veem o glamour, mas eu varri chão, eu ajudei a montar prateleira, eu fiquei descabelada, e isso as pessoas acabam não vendo, porque a gente é muito manual, a gente gosta de meter a mão e ver as coisas se transformando, então essa participação nossa, às vezes, as pessoas não enxergam, mas isso faz muito sentido pra gente que gosta de mexer com tanto maquete, tanto a parte manual, o que faz sentido pra gente, né, então eu lembrei de botar a mão na massa, além da teoria, da parte estratégica, que também colocar a mão na massa. Com certeza, com certeza. Angelina, desculpa. Eu ia mesmo dizer isso que a Daphne falou também, um meme que eu sempre faço, brinco, né, e digo, que é, a arquitetura é uma profissão cheia de glamour, eles disseram. E daí a gente vai lá e tira foto da bota cheia de cimento, das mãos pretas, o cabelo todo aqui carregando lata de tinta e levando coisa, isso, aquilo, porque a gente acaba, né,
fazendo parte daquela construção. Não tem como não se envolver, não tem como não se sujar. Então, não existe essa de andar de salto alto, de toda arrumadinha, toda linda, maravilhosa. Para quem trabalha com obra, não existe. Prof. Manu. Eu vou mandar um arroba para você. E saiu o seu som, Manu. Saiu o som, prof. Opa, não, eu disse que eu ia Muito mandar uma arroba. Mandei um arroba ali para vocês, é exatamente o complexo que as meninas falaram da vida glamurosa que acham, né? Essa página é engraçadíssima, aí ela brinca que é arquitetura por amor, e aí ela tá sempre reclamando da profissão e todos os perrengues que o arquiteto passa, mas ela é glamurosíssima, então, se vocês quiserem dar umas risadas. Maravilhoso. Maravilhosa mesmo. A terceira pergunta é a seguinte. Parece mentira, mas é verdade na arquitetura ou no design de interiores. Prof. Daphne. O que parece mentira, mas é uma verdade. Deixa eu ver, parece mentira, mas é verdade. Ah, parece mentira, mas é verdade. Muitas vezes a gente é muito mais psicólogo do que arquiteto. Isso parece mentira, mas é verdade. A gente primeiro tem que entrar na vida das pessoas, entender as pessoas para poder projetar. Se a gente só entende as pessoas superficialmente, não vai funcionar, gente. Queria contar para vocês que quem não gosta de uma leitura de um livro lá, fazendo uma análise psicológica, comecem a ler, porque eu só comecei a tirar os meus projetos mais rápido do papel quando eu entendia o problema que o cliente tinha, não é o que ele me contava, porque nem sempre, eu vou falar devagar porque eu falo rápido, nem sempre o que o cliente te pede é o que ele precisa. Olha, a gente acaba muitas vezes pegando o cliente com um problemão e ele não enxerga aquele problema. Ele acha que é uma coisa pequena e a gente, por trás disso, enxerga um problema e resolve o problema dele. E ele fica muito satisfeito, porque às vezes ele acha que é só uma pintura de parede e ele tem um outro problema em casa. Então, eu estou falando já de psicologia porque já aconteceu o caso de eu não conseguir aprovar um projeto porque o casal estava separando e nada estava bom. E eu não conseguia aprovar o projeto. Até que eu resolvi sentar com a esposa e falar, o que está acontecendo? Não, a gente está separando, eu não estou acreditando, eu não sei se eu quero vir para essa casa. Enfim, primeiro a gente restaurou o casamento, sabe? Aí depois a gente fez a obra, estamos lá na casa, morrendo de amores, felizes para sempre. E detalhe, hoje ela faz arquitetura. A cliente faz arquitetura. Então, valeu a pena toda essa trajetória na vida deles. Eu vi que a gente realmente transformou não só o lar, mas a família. Que legal, muito legal. Prof. Angelina? Bom, parece mentira, mas a verdade, arquiteto é quase um deus, né? Porque a gente manipula, né, os espaços onde as pessoas vão viver, trabalhar, comer, dormir, a cidade onde elas vão morar, como que elas vão se deslocar pela cidade, se vai ter mais parque, menos parque, né? Se vai ter mais árvore, menos árvore. Então, a gente fica ali, né, praticamente, né, determinando como que aquelas marionetes vão viver no nosso mundo, né? Mas, brincadeira da parte, é isso, né? A gente, querendo ou não, a gente é responsável, sempre tem um arquiteto responsável por tudo que está ao nosso redor, todos os cenários da nossa vida, né? Se a gente vai em algum lugar, se a gente se desloca em algum lugar, se a gente vai no parque, se a gente vai em um show, né? Muitas vezes tem arquitetos envolvidos né, ali com o cenário, com a pesquisa, com a questão da acústica. Então, sempre tem um arquiteto por trás, né, daquilo que a gente está fazendo, vivendo, enfim, daquilo que está acontecendo. Então, parece mentira, mas é um pouquinho de verdade. É quase um semideus. Parece mentira, mas é verdade. O render da alteração de projeto demora mais que a alteração em si. Verdade. Profs, então a gente vai para a nossa última pergunta do bate-pronto, que é a seguinte: complete a frase. Quando eu me formar em arquitetura ou design, eu vou... Quando eu me formei. Quando eu me formei em arquitetura, eu nunca mais vou andar de ônibus. Eu achava, né? Mas eu passei anos andando de ônibus. Achei que eu fosse sair da faculdade já
com o emprego ganhando muito, aquela coisa assim. Só que tudo é um processo, né, gente? A gente vai caminhando e construindo o nosso processo. Eu vi muita gente perguntando referente à remuneração, mas tudo depende de qual caminho seguir. Eu investi durante um tempo na carreira solo, fazendo projetos, tomando conta de obra. Fiquei um tempo na área militar, então fui 8 anos RM2 da Marinha do Brasil. Então, tudo isso a gente fala assim, mas a arquitetura abre esse leque todo de possibilidades, abre um leque imenso de possibilidades, e a gente percebe que o que a gente gosta de fazer, eu falo que a gente não vai trabalhar um dia sequer, a gente vai ter prazer e amor pelo que a gente faz. Prof. Angelina. Então, quando eu estava já lá no início da faculdade, eu já tinha uma certeza, que era o que eu dizia, né? Quando eu me formar, eu vou dar aula de arquitetura. Então, eu sempre tive essa certeza de que eu queria ser professora para ensinar para as pessoas aquilo que eu estava aprendendo, né? Então, isso foi uma escolha que eu fiz lá no início da minha graduação. E, além disso, tenho mais um, que eu sempre dizia também desde o início do curso: quando eu me formar em arquitetura, eu vou ter o meu próprio escritório, né? Então, a decisão do curso também teve muito peso em função de que eu sempre quis empreender, eu sempre quis ser dona do meu negócio. Ótimo, prof. Então, agora a prof. Manu? O meu pensamento era o mesmo da Angelina, assim, que eu queria ter a minha empresa e eu queria dar aula. Eu sempre brinco que eu achava, assim, que o dia que eu tivesse a minha empresa e desse aula na faculdade, todos os meus sonhos teriam sido realizados. E eu consegui isso muito cedo. Com 25 anos eu já tinha minha empresa e eu estava iniciando na carreira acadêmica. E aí eu descobri que os nossos sonhos, eles precisam ser renovados, né? E que a gente tem que sonhar muito alto. Porque às vezes a gente sonha uma coisa ali e às vezes até se vê sem saber o que é além daquilo, né? Então, sonhem alto porque é possível. Olha, é verdade, Manu, eu passei pela mesma coisa. Eu sempre sonhei em dar aula e queria ter o meu escritório de arquitetura. Com 26 anos eu consegui dar aula também. Entrei na primeira vez numa sala de aula, fiquei encantada, apaixonada. E eu falo que eu realizei o sonho de 2 pessoas. Minha mãe é professora e meu pai é arquiteto. Então, eu consegui ter os dois, atuar nas 2 profissões e ter meu escritório hoje. Comecei trabalhando em casa, né? A gente começa num escritóriozinho improvisado em casa. Hoje a gente consegue ter o nosso escritório, atender nossos clientes e também poder atuar numa coisa que a gente tanto ama. Porque só quem dá aula ama muito, muito, muito a profissão. Porque a gente só tem a possibilidade de passar aquilo quando a gente faz com muito amor. Quando a gente se dedica, quando a gente acredita naquilo. Profs, foram muito ótimas as respostas de vocês. A gente está indo para o nosso encerramento. Muitas pessoas que estão nos assistindo estão pedindo o contato de vocês, então as profs que ainda não colocaram, podem colocar ali no chat para eles poderem ter contato com vocês, no Instagram, no LinkedIn, como vocês acharem melhor, certo? Acredito que foi bem agregador esse momento, né, tanto para o pessoal que já está na profissão, que eu vi que tem um pessoal que já está formado, para o pessoal ainda que está indeciso, que queria conhecer um pouquinho mais da profissão. Acho que realmente foi bem enriquecedor, bem esclarecedor, e que a gente tenha contribuído para esse pessoal aí. Tinha mais de 100 pessoas nos acompanhando. Então, agora eu peço para vocês, assim, minutinhos breves, qual recado vocês acham que é essencial deixar para eles, para nós encerrarmos? O que vocês não podem deixar de falar sobre a profissão? Um recado rápido, assim, breve. Então, vamos mudar a ordem. Então, muda a ordem, que eu falo mais. Né? Muda a ordem desigual. Prof. Manu. Eu só que menos fala, né? Não, eu já estou aqui correndo, que eu já estava convidando o pessoal aqui. Quem quiser falar mais, a gente vai ter uma live agorinha no Instagram do Design de Interiores da FADERGS, @DI_FADERGS. A gente vai falar sobre os painéis. Tinha gente pedindo, vamos ter mais oportunidades. Então, vai ter, então, assim, eu já até vou me despedindo, agradecendo a atenção de vocês. Mandei meu e-mail e o link para agendar atendimento comigo, quem quiser conversar mais sobre o curso. Mas aproveito para já me despedir, porque eu preciso correr aqui para fazer a live. Daí, quem quiser acompanhar, a gente se encontra ali, tá bom, pessoal? Obrigada pela interação de todos. Meninas, Daphne e Angelina, obrigada pelo bate-bola.
né? Fiquei aqui sozinha defendendo meus designs interiores, mas até contei com uma ajuda, então muito obrigada, tá, gente? Tchau, tchau. Foi ótimo, prof. Muito obrigada pela tua participação. Um bom evento agora, novamente. Prof. Angelina, qual é o seu recado? Qual é a sua mensagem final? Só repete, por favor, que falhou para mim um pouquinho o áudio. Oi? Falhou? Falhou. Tá, não, eu perguntei qual o recado final que vocês gostariam de deixar, assim. Vocês podem deixar passar esse momento sem dar esse recado, a contribuição final de vocês. Para mim, o recado mais importante é que tem que seguir lá no Instagram, @arquitetura_uniriter, né? Esse é o recado mais importante. E deixar também um recado que as dúvidas, elas são normais, né? Eu tinha muita dúvida na minha adolescência sobre qual profissão eu ia seguir, porque eu gostava de muita coisa. Eu gostava de história, eu gostava de matemática, eu gostava de desenho, eu gostava de ficar pensando sobre como as pessoas se relacionam. Enfim, eu gostava de muitas coisas. E eu não conseguia entender o que eu ia estudar, né, para conseguir ser realizada, né? E acabei escolhendo arquitetura em função disso, né? Porque eu acho que, como arquitetura, a gente trabalha com pessoas, a gente projeta para pessoas e a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Então, a gente acaba precisando saber de história, de cultura, de desenho, de matemática, né? De informática, e se comunicar. Então, a gente precisa de muitas, né, habilidades que a gente vai desenvolvendo. Mas eu acho que, no fundo, a gente fica na dúvida, mas lá no fundo a gente já sabe, né? Como eu falei brincando, a arquitetura escolhe a gente. A gente, né, vai sendo escolhido. E uma coisa que eu fiz, que eu deixo como uma dica, eu entrei nos sites das faculdades, das universidades, e comecei a olhar a matriz curricular dos cursos, comecei a olhar o que era, né, o que tinha, né, o que eu ia ficar estudando. Eu acho que isso diz muito sobre o que a gente vai encontrar quando a gente escolher um curso e se matricular. Então, vão atrás, né, se informem, investiguem, e troquem uma ideia, bate no escritório lá de um arquiteto, de um designer, pergunta como é que é o trabalho. Posso passar uma tarde aqui olhando você trabalhar, sabe? Eu acho que isso é legal, né? Então, se permitam conhecer um pouco mais sobre esses cursos que vocês estão refletindo, porque é bem normal ter dúvida, e é uma decisão super importante, né? Obrigada, Prof. Daphne, é contigo. Então, a minha dica é: sigam a intuição de vocês. Quem está em dúvida em um monte de opções, eu, na época da faculdade, eu tinha dúvida de direito, olha, nada a ver, arquitetura e psicologia. Então, eu fiz um teste de habilidade específica que me mostrou que eu tinha vocação tanto para direito quanto para arquitetura. Aí, fui na arquitetura, que eu falei assim, é isso. E aí meu pai falava, mas o mercado tá uma porcaria, e agora o que você vai fazer? Aí uma frase que ele me falava quando eu era pirralha era assim, tudo que você quiser, seja melhor. Se você for a melhor, nunca vai te faltar emprego. Então, eu usei essa frase contra ele. Eu falei, lembra que quando eu era pequena, você falava que eu tinha que ser a melhor, que não ia me faltar emprego? Então, eu vou ser arquiteta e eu não vou ficar desempregada. Pode deixar que eu vou me reinventar. Enfim, me formei bem no boom da construção civil em 2010 para 2012, então tive uma grande oportunidade, passei pelo momento de crise também, que deu uma caída na arquitetura, mas se a gente ama o que a gente faz, a gente se reinventa e a gente sempre está ali buscando o que é novo, mas façam o que vocês realmente gostam. Não escolham uma profissão por remuneração, escolham pelo que vocês realmente, que faz sentido para vocês. Porque não adianta a gente escolher uma profissão só voltada para a remuneração, que a gente vai ser infeliz. Então, escolham o que vocês amam e vocês vão ser felizes para a vida inteira. Porque a gente vai passar perrengue em qualquer profissão. Qualquer profissão, você vai chegar em casa triste alguns dias, vai ter que resolver alguns pepinos. Agora, fazendo o que você gosta, a chance de você ser feliz é muito maior. Então, a gente puxa a sardinha para o nosso lado, agora que já estão os arquitetos, eu escolhi a arquitetura e, não só escolhi a arquitetura, como os meus alunos de engenharia mudavam para arquitetura por causa de mim, e eu já tive clientes minhas, que foi esse caso que eu contei, que resolveu fazer arquitetura segunda faculdade por causa desse amor pela profissão. Então, acho que é isso, né? A gente realmente amar o que a gente faz.
Prof. Daphne, Prof. Gelina, muito obrigada pela contribuição de vocês. Foi um momento ótimo. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Pessoal, quem ainda não curtiu as nossas redes sociais, além das redes que as professoras divulgaram, segue a gente no nosso Instagram. Se você é do Rio de Janeiro e região, programa Orienta IBMR. Se você é aqui do Sul, programa Orienta FADERGS e programa Orienta Uniriter, para Porto Alegre e região. A gente tem mais circuito, outras profissões, a gente está ao longo dessas 2 semanas no turno da tarde, então aproveitem para conhecer as outras profissões também. Muito obrigada pelo evento, pessoal, e até mais, até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.